dar início, então? Então, vamos ouvir o presidente Luiz Adolfo. Pessoal, bom dia. Bem rapidinho. Bom dia, colegas jornalistas, amigos da Casa do Jornalista, da ARI. Bom dia, companheiros da diretoria. Bom dia, conselheiros. Realmente, nós estamos muito felizes em ter vocês aqui. Nesses encontros virtuais, viemos a partir de maio para relembrar o nosso bar social. Vocês conhecem a história do bar social, dos encontros, da confraternização depois do evento de sábado pela manhã na Associação Rio-Grandense de Imprensa. Então, muito obrigado a todos vocês por aceitarem o convite. A partir dessa colaboração desta fábrica de ideias, que é o Kober, que conversando com a Tamara, nos estimulou a criar essa edição aqui dos Desgarrados. E lava a mão, né? Mais uma contribuição desse perfil agregador, desse amigão que é o Kober. Cerca com cerca, com ele. Então, nós estamos muito honrados em tê-los aqui, Kober, Vera, Valério, Fachel, Felipe, que é o desgarrado com a milhagem até agora menor de todas. Mas é que daí ele Mas também nós estamos torcendo da mesma maneira. Vou também, fica. Então, não vou me alongar Os muito. vírus também não saem pulando. Nossa ARI tem essa característica de confraternização. Além das bandeiras de defesa do jornalismo, que vocês sempre acompanham, da valorização e da satisfação e da paixão pelo jornalismo. Acho que é isso que nos une. Por isso, estamos aqui nesta manhã, nessa edição dos Desgarrados, para ouvir as histórias de vocês e diminuir um pouco essa distância, agora, nesse momento tão difícil do isolamento social. Mas, para a gente, o isolamento social serviu justamente, como em outras atividades, para reforçar os nossos laços. Eu passo a condução, então, deste evento para a nossa querida Daniela Salé, nossa conselheira, nossa competentíssima e elegante entrevistadora, que sabe muito bem fazer as perguntas e conduzir um evento com tão brilhantes figuras. Muito obrigado, Kober, muito obrigado, Fachel, muito obrigado, Vera, muito obrigado, Valério, muito obrigado à querida Ana Paula e ao Felipe Vieira. Daniela. Presidente Lino, muito obrigada, obrigada pelas suas boas-vindas, que certamente são os nossos convidados especiais, mas a todos que nos acompanham, não só aqui no chat, no Zoom, mas também pelo Facebook. É bom lembrar que a gente está ao vivo na página da Associação Rio-Grandense de Imprensa, no Facebook. Bem-vindos novamente, Carlos Kober, Vera Carpes e Valério Azevedo. O Carlos está no Rio, a Vera e o Valério em Brasília, o Flávio Fachel também no Rio e o Felipe Vieira em São Paulo. Eu gostaria de... Maria Paula em Paris. E a Ana está em Paris. Maria Paula. A Maria Paula, desculpa, Maria Paula. Na verdade, eu ia fazer uma referência especial, porque a Maria Paula deveria estar... O Felipe me atropelou, mas não tem problema. Essa é a ideia. A Maria Paula deveria estar entre os convidados, mas em função de um compromisso dela, ela vai conseguir dar só uma passadinha. Então, a gente vai fazer um outro Desgarrados com a Maria Paula e outros convidados. Combinado, Maria Paula? Fica bem assim? Combinadíssimo. Tem muita gente querida, gente querida aqui, pode acenar todo mundo, mas eu queria apenas passar a palavra ao nosso presidente do Conselho, Batista Filho, que também é um momento de boas-vindas. Batista, eu tenho certeza que você conviveu de perto com todo mundo aqui nesse grupo, não só os convidados especiais, mas com os demais. Batista, por favor. Áudio. Abrir o microfone, Batista, por favor. Só abrir o teu microfone. Ai. Perfeito, assim está ok. Estamos te Abriu? ouvindo. Abriu, por favor.
Suas boas-vindas, por favor. Bem, bom dia, um abraço a ti, um abraço a todos os convidados. A Ari é multicultural, eu tenho certeza que essa destinação de tempo feita a mim agora é parte da cultura japonesa da entidade. É dar aos mais velhos a oportunidade de manifestar o seu sentimento, a sua alegria por rever tantas figuras queridas e importantes, vitoriosas na comunicação em todo o Brasil. O que não é um privilégio dessa geração. O Rio Grande do Sul, ao longo da história do jornalismo, do rádio e da televisão, levou uma contribuição exponencial para o surgimento, o crescimento avançado que hoje tem a televisão brasileira. Nós estamos aqui, neste momento, lembrando que o Rio Grande do Sul não traz um código próprio, não é uma matriz cultural singela apenas, mas é também o forjador de grandes talentos. E os que estão aqui hoje participando deste programa representam este estágio, representam o momento das comunicações do Brasil. A minha saudação é importante para todos nós ao lembrar que no momento de desencontros, de confrontos nas comunicações, notadamente nas redes sociais, os profissionais que aqui estão, aqui e agora, demonstram que o reencontro, sim, é virtuoso. Nós precisamos ter reencontro, o homenagear a tempos vividos e a tempos que deverão ser melhores. Meu abraço a todos e uma boa conversa. Obrigada, presidente. É isso mesmo, a presidente do nosso conselho. É um grande reencontro isso. E eu vou me permitir abrir o espaço destinado aos convidados com um texto dele que foi tão importante na idealização deste Diálogos Desgarrados. Jornalista é assim, gosta de um dedo de prosa e tem um pé que é um leque para sair da querência atrás de novas notícias e outras fontes. O que nos faz andarilhos pode ser um convite, um desafio no horizonte ou um comichão no dedão do pé. Vai entender. E lá nos largamos para outros mercados, rasgando fronteiras, mais felizes do que lambari de açude, loucos para beber da água de outras fontes. Mas bastou a imagem do laçador sumir no retrovisor para queimar o peito de saudade. É que a gente sai do Rio Grande, mas o Rio Grande não sai de dentro da gente. Texto do querido Carlos Kober, que ele publicou exatamente para divulgar esse grande encontro hoje, e eu vou começar passando a palavra para o Kober, que está aí com um lindo projetor ao fundo, histórico projetor ao fundo, no seu home office, entendendo se é isso mesmo, Kober, você que hoje é consultor, diretor artístico da Globo, fez tanta coisa aqui por esse Rio Grande, está fora há 28 anos e é professor há 35, hoje lá na Unicarioca, criou o SET Universitário na 33ª edição, mas é isso mesmo, o Rio Grande não sai desse coração, mesmo estando em outros pagos. Muito bem-vindo, Kober. Olá, eu vou começar de uma forma inusitada. Começa. E aí? Quando vem essa música, quando toca o apelo do Paro, né, a gente volta, o coração volta, a mente volta, né? Então é muito engraçado esse sair que é um eterno voltar. Eu tenho certeza que o Valério, né, o Fachão, o Felipe, a Vera, a Maria Paula, né, todos os convidados hoje têm esse sentimento. E uma coisa muito bacana é que a raiz a gente não perde. Isso tudo que acontece hoje em dia é fruto dessa raiz. Né? Então, assim, o que faz a pessoa desbravar fronteiras? Né? Será uma coisa do gaúcho, da essência, gaudéria, né? do teatino, do andarilho, do desgarrado, que vai com a bandeira na frente, né? Desfraldada, né? E o olhar percustador. Né? Eu acho que nós, jornalistas, somos isso, somos contadores de histórias. E onde tiver uma boa história,
a gente vai estar lá. Bravo, bravo, Kober, muito legal. A gente está atrás de histórias. Eu vou só reforçar o pedido, por gentileza, que todo mundo deixe o microfone aqui no Zoom desligado para não interromper e não entrar outro áudio. Por enquanto, nessa primeira rodada, eu tinha que ter algum critério para começar, e o critério é o de tempo de distanciamento aqui dos nossos pagos. Então, eu vou chamar agora a Vera e o Valério, que estão lá em Brasília, começando com a Vera, que é de Livramento, que trabalhou muito aqui no Rio Grande do Sul, mas desde 98 está em Brasília, uma infinidade enorme de prêmios, 13 de Direitos Humanos, 2 em Embratel, 2 Vladimir Herzog, troféus da Associação dos Magistrados, 3 prêmios Ari, ela que também tem formação em Filosofia e Teologia. Como é que está o coração depois destes... Quantos anos longe daqui? Precisamos calcular ou tem algo além desses 1998? Vera, bem-vinda! Gente, até a gente esquece que faz tanto tempo, né? E nossa, eu estou emocionada em ver tantos rostos queridos aí que fazem parte da história profissional da gente. Eu estou ali com o Milton Kogo, que a gente fazia parte do projeto Via Legal aqui em Brasília, que nos deu vários prêmios para Analice Bolzan em Porto Alegre, e eu aqui pelo TRF da Primeira Região, mas o meu começo aí no Sul foi pela RBS TV, passei pela TVE, e todos, o meu trabalho, como sempre foi de televisão, sempre um prêmio, o trabalho sempre é conjunto, né? Então, são tantos amigos, estou vendo Gilberto Perim, que trabalhamos na RBS, Batista Filho, meu querido, né? da TVE, Carlos Kober, parceiro de inúmeros projetos. Então, assim, me emociona de jornalista é essa, né? Essas andanças aí pelo Brasil, mas o coração da gente tem aquele apego lá ao nosso pago, né? Eu sou lá de Santana do Livramento, na região ali muito frio, aqui a gente nesse calor horroroso de Brasília, de Ribeira, né? Na verdade, eu nasci no Uruguai, então, assim, é muito gostoso. Eu lembro que e quando alguns trabalhos que eu fiz na TVE incluíam o programa Fandango, programas de músicas nativistas, e que eu ouvia o Elton Saldanha, enfim, todos esses músicos memoráveis aí do Rio Grande do Sul, e na época a gente ouvia normal. Quando a gente sai daí, parece que as saudades dói mais. A primeira vez que eu vi o Canto Alegretense em Brasília, eu chorei. Que é aquela coisa de quando eu morrer, faço que nem o cavalo, né? O pingo que vira a sua cabeça para o Rio Grande do Sul. Então, é muito gostoso essa bagagem que a gente traz aí do Rio Grande do Sul. Que bárbaro. Obrigada, eu só tenho gratidão. Nossa, que temos por você poder participar hoje, junto com o Valério, diretor de conteúdo na Horizontes Filmes, o Valério, que desde o início acompanhou a migração da era analógica para digital, já foi premiado pela Music Television lá dos Estados Unidos, com MTV Awards, dirige transmissões ao vivo, faz muita coisa, enfim, ele é produtor de conteúdos digitais pela internet. Eu não vou ler o currículo inteiro de todo mundo, que daria muito tempo, mas, Valério, e o coração longe de casa, como é que é? Sabe que você, no início, se referiu ao tempo que a gente está longe do Rio Grande do Sul, e nós estamos aqui em Brasília há 22 anos, mas, às vezes, a distância também é algo que toca muito a gente. Você vai para um país distante do mundo, como eu, que fui para Moçambique, vivi lá, né? Eu e a Vera ia e voltava, né? Não queria ficar longe do Rio Grande, do Brasil, mas eu tive que ficar. E essa distância, além da questão do tempo, né? Você vai sempre se lembrar das suas raízes e cultivá-las. E, numa ocasião, numa praia ao norte de Moçambique, naquela região de Cabo Delgado, lá perto da Tanzânia, eu vinha caminhando assim pelaquela enseada, e no final tem aquelas pedras, assim, como aí em Santa Catarina, e tinha um cara com uma caminhonete estacionada. Eu pensei, vou caminhar até lá. Obrigado. Um cara e um guri pescando de carretilha. Eu não acreditei quando eu vi atrás da caminhonete a bandeirinha do Rio Grande do Sul. Aquilo ali também me deixou pensar assim, o cara está lá na beira do Índico e ele está trazendo o Rio Grande do Sul no coração, como eu.
Então, Que fantástico. eu acho assim, para mim é uma grande emoção estar aqui, ver tantos rostos amigos, estaria vários aqui, mas estar junto com vocês é uma grande alegria e poder reviver alguns momentos e lembrar de coisas aí, como sei que o Carlos Kober quer nos contar várias histórias, mas eu queria ouvir também as do Faquel, do Vieira e das outras Kober, pessoas que estão aqui, das boas lembranças, né? Alô? Eu queria falar uma coisinha importante. Sabe que o jornalista não pode perder o gancho, né? Então, assim, Vera e Valério é um dos casais mais longevos da humanidade. Eu conheci a Vera no Jornal do Moço, fazendo produção, bem, né? E conheci o Valério em várias situações, que o Valério é multi-homem. Tá? E uma das capacidades que ele tem é fazer 5 coisas ao mesmo tempo bem. Uma delas foi conquistar a Vera Carpes e levá-la ao lado de sua vida, de sua trajetória brilhante. Tá? Verdade. Uma das coisas que eu tenho orgulho foi de fazer o casal migrar como aves migratórias para Brasília. Eu estava em Brasília para um projeto e precisei de um braço direito, esquerdo. E, né, depois de tantas nomeadas, clipes, programas, né, eventos e tudo, eu digo que eu vou trazer quem eu conheço. Né? Tá certo. E o Valério. Tá certo. O Valério chegou no meu flat, olhou assim e disse assim, dá para dormir no chão, tinha uma cama. E logo em seguida ele puxou a família e foi dirigindo até Brasília há 22 anos atrás. Como não tinha celular, ele me ligava do posto de prosa, o orelhão, e dizendo onde ele estava, para não perder o rumo, porque o Waze não existia. Então, amigos, como a gente está aqui em família, tá? Vejam o quanto a nossa tecnologia mudou e como a nossa comunicação avançou. Não é só pegar o carro e ir, precisa participar. Verdade. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse novo momento tecnológico, mas antes eu quero fechar essa rodadinha de apresentação, querendo saber se o querido Flávio Fachel, que saiu também há 22 anos do Rio Grande do Sul, tive o prazer de cruzar pelo Fachel lá na RBS TV Cruz Alta, long time ago, nossa, faz tempo aquilo, mas passou por Manaus, passou por Nova York, e desde 2013 é o apresentador e editor executivo do telejornal Bom Dia Rio, apresenta de uma forma levíssima, recebe o WhatsApp do público, também faz parte do rodízio do JN. Eu peguei essa cuia aqui, Fachel, para saber se você já mostrou em algum momento a cuia de chimarrão para cariocada lá no teu Bom Dia Rio. Bem-vindo! Olá, olha, legal, muito legal estar aqui, obrigado pelo convite. Boa tarde para todos. Que horas são? É 11 e pouco? Bom dia. 11h22, ainda é bom dia. Eu estou acostumado a dar bom dia, então eu dou bom dia até de noite, né, para as pessoas. Né? Então, cara, é muito legal estar aqui. E a Daniela Salé foi a minha primeira super colega profissional de imprensa, né? Porque quando acabou o Caras Novas, que eu fiz o Caras Novas na RBS TV, aliás, importante deixar aqui sempre bem marcado, a culpa de eu estar na televisão chama-se Alice Urbim. Ela é a culpada. Então, ela tem todas a responsabilidade sobre o que está acontecendo na minha vida. E eu sou eternamente grato para ela, porque foi ela que me encaminhou para a televisão. Né? Ela que me pegou pelo cangote e disse assim, não, peraí, tu vai fazer televisão. Né? E então eu quero deixar super, eu sempre que posso eu agradeço a ela. E aí a Daniela Salé apareceu assim, foi a primeira super repórter que eu conheci na minha vida, porque ela estava em Cruz Alta, e eu fui para Cruz Alta, e o Veríssimo, né, me pegou lá, me abraçou e disse, não, peraí, agora você vai conhecer as pessoas aqui e tal. E a Daniela Salé era a referência lá, né? Todo mundo queria fazer grande reportagem, era com ela. Então eu já fui lá me espelhando, já fui lá aprendendo. E assim eu sempre fui pegando um pouquinho dali, porque eu acho legal essa coisa de dizer assim, porque a gauchada sai do Rio Grande do Sul e vai ganhar o mundo. Eu sou um pouco do mesmo, acho que da mesma safra, aí, vamos dizer assim, se dá para falar assim, da Maria Paula, que está aqui nos vendo. A gente foi colega na RBS
em Porto Alegre, e daqui a pouco as coisas começam a aparecer. E eu não sei como é que foi para Maria Paula, mas para mim foi assim, me chamaram, me pegaram e me tiraram do Rio Grande do Sul. Eu recebi um convite. Eu digo, olha, a gente está precisando de repórter, na época era assim, né, de repórter para a rede lá em Manaus. Você quer? Eu disse, quero. Em 2 dias eu estava indo para lá. Então foi assim a minha ida, né? Alguém viu o meu material e disse assim, esse guri aqui presta, né? E me mandaram para lá. Então, assim, a gente conhece, vocês todos que estão aí e tem um monte de experiência, sabe que existem 2 caminhos para você ir para a televisão. Ou alguém te conhece e te leva, ou alguém te descobre, né? Então, eu nunca fui amigo de ninguém em lugar nenhum. Né? Então, assim, é muito legal saber que acabaram me escolhendo. Quando eu estava em Manaus, depois eu passei 2 anos lá fazendo cobertura para o Jornal Nacional. Aí, um belo dia, eu fui conversar com a chefia e tal, e precisava acertar algumas coisas. Enfim, ele disse, não, nós temos uma outra sugestão para você. Qual é? Não, a gente quer o Evandro Carlos de Andrade, na época, que eu nunca tinha dado bom dia para ele, nunca tinha conversado com ele. Aí eu ouvi assim pelo telefone, não, o Evandro Carlos de Andrade quer que você venha para o Rio de Janeiro. Aí eu disse, tá, né? Tá bom, vou para o Rio de Janeiro. E assim eu vim parar no Rio, e eu estou aqui no Rio desde 2020. Que pena! Mas é só para mostrar como é que as coisas acontecem. Então, assim, o que eu fiz da minha vida? As pessoas me perguntam, Fachel, mas como é que é o caminho? O caminho eu não sei. Eu sei que cada passo eu tento fazer bem feito. É isso. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida. Então, um belo dia, eu também recebi o convite para ir para Nova York, e lá fui eu ser correspondente internacional em Nova York. Então, hoje eu posso dizer que eu nasci em 65, junto com praticamente junto com a televisão, junto com a TV Globo. E eu assistia no ar as coisas. E daqui a pouco eu estou fazendo lá dentro da TV. Então, até hoje, eu estou com 55 anos, até hoje eu paro e fico olhando o que eu estou fazendo aqui sentado na bancada do Jornal Nacional. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Mas eu também nunca tive esse foco. Eu sempre tive o foco. Maria Paula, que conviveu comigo na redação, sabe? Eu sempre tive o foco de fazer bem feito o que eu estou fazendo na hora. Eu acho que é isso. Então, qual é a reportagem que eu estou fazendo hoje? Então, eu vou fazer essa. E sempre foi assim. Então, minha vida sempre foi assim. Eu acho legal dizer essas coisas, porque acho que o grande mistério, quando a gente chega nas universidades, quando a gente chega na roda dos jornalistas mais novos, eles sempre me perguntam, como é que você chegou aí? Eu não sei te dizer como é que eu cheguei aqui. Eu sei que eu estou aqui, e eu fui construindo passo a passo. Então, assim, essa coisa do gaúcho saindo do Rio Grande do Sul, essa relação, eu acho legal que eu descobri algo nesse processo, que hoje eu acho que não está acontecendo mais. Eu acho que a Maria Paula vai concordar comigo, talvez o Felipe concorde também. A escola de televisão e de rádio do Rio Grande do Sul, ela sempre foi muito forte, sempre foi muito forte. E o fato, por exemplo, da RBS ter as suas afiliadas, toda essa rede no interior, ela construiu muito essa coisa do repórter de rede, a gente já chegar pronto. Só que isso valeu até um ponto, até um determinado período. Eu acho que ali 2000, logo que eu cheguei, digamos assim, 2005, quando chega a internet mostra que a rede não é mais essa rede que a gente está vendo, as coisas começam a se transformar. Então, hoje, não existe mais essa busca, isso eu sinto, essa busca pelo repórter pronto, porque não tem mais. Então, essa nossa geração passou, e eu acho que o que a gente foi, e o novo repórter está em construção, e a gente não sabe quem é ele, né? De onde vem. Eu acho que você coloca um tema que a gente pode lançar para o debate na sequência, porque eu acho muito oportuno, diante de toda essa situação do digital e da presença do digital nas nossas vidas. Eu te agradeço as palavras nessa rodada inicial, lembrando que a Alice Urbim avisa que não vai poder entrar hoje, manda um abração para você e para todos. Tá? Bom. Então, Alice, deixa eu dizer uma coisa para a Alice Urbim, ela sabe disso. Até hoje eu tenho a bolinha de gude, tá? Até hoje eu tenho. Conta pra gente que bolinha é essa. Ela sabe o que é. Olha só, outro que passou pelas mãos da Alice, passou pelo Caras Novas, e o Felipe é o novato, é o que há menos tempo deixou os nossos pagos. Foi agora, em plena pandemia. Não é? Você está dizendo que não, mas não faz pouco tempo. Você não deixou em 2020 agora? Não, eu não passei pelos Caras Novas. Você não passou pelo Caras Novas? Não,
Nunca. Que equívoco esse meu, eu jurava que você tinha passado. Não, eu já nasci velho, não, mas não é isso. Eu passei foi pelo jornalismo aplicado, graças a Nilson Souza. Eu sou do cara velho. Um beijo para o Nilson que está aí, né? E para a Núbia Silveira, que estava lá naquela coordenação também, né? Pelo Francisco Ferraz, que foi o nosso reitor daquele momento, também pelo professor Oswaldo Leite, por uma equipe muito grande que a RBS reuniu lá atrás e montou um curso maravilhoso que era o jornalismo aplicado. Eu já estava na RBS, né? Em função assim, de eu ser sempre meio precoce, né? Eu já estava na RBS e peguei e aí a RBS dava uma oportunidade, né? Das pessoas fazerem esse curso e a gente ficava 6 meses estudando. Então eu passei na verdade pelo jornalismo aplicado dentro da RBS. Foi essa a minha confusão, me desculpe, mas era isso. Queria só lembrar que você é de Butiá, que é multimídia, está lá na Band News TV agora, além de cuidar do teu site, da página, passou pela RBS, pelas rádios, pela Band também TV e rádios. Enfim, tu também é um cara que tem assim um leque na tua atuação, isso é fantástico. E o coração, como é que está, assim, longe de casa há 1 ano, dá para se dizer? Dá para dizer, e eu cheguei aqui no meio da pandemia, né? Então eu cheguei aqui desempregado, com uma mão na frente e uma atrás, literalmente, porque eu vim para São Paulo não em função de convite, eu tive um convite lá em 1998 pelo Amaury Soares, veio uma sondagem, não chegou a ser um convite, né? Eu vim a São Paulo, a gente conversou bastante, depois eu fiquei amigo do Paulo Renato Soares, irmão do Amaury, quando o Paulo Renato foi para a RBS aí, né? Mas eu, por motivos diferentes do Fachel, da Vera, do Valério, da Maria Paula, que está lá em Paris, né, de tantos outros, eu peguei e vim acompanhando a minha esposa, na verdade. O que aconteceu? A Alessandra teve um convite da universidade onde ela trabalha para se transferir para São Paulo ano passado, ela ficou num bate e volta e eu achei que pai velho, né, as crianças estavam naquela situação assim, sentindo muito a falta dela, eu disse, não, eu vou. Fiz alguns contatos lá em setembro do ano passado com o pessoal aqui de São Paulo. Não venha, está super tranquilo. Panflix chegando, CNN chegando, Bandeirantes vai precisar de gente, Globo vai precisar de gente, Record vai precisar de gente, todo mundo vai precisar. Isso aqui está num bom momento, né? Vem muita coisa de streaming aí. E aí, isso em setembro, né? Quando eu comecei a montar, pensar isso. E aí, o que aconteceu? Chegou, eu peguei e disse, não, em fevereiro, então, eu vou para São Paulo. E todo mundo, depois do carnaval, vem conversar com a gente. E eu tinha 10 convites para conversar depois do carnaval, e chegou a pandemia, e o convite se resumiu aí ao convite da Band, mas foi um convite muito legal, porque, afinal de contas, eu já tinha trabalhado na Bandeirantes, o pessoal me conhecia, né? O Leonardo Meneghetti, aí no Rio Grande do Sul, pegou e abriu portas, né? O Marcelo D'Angelo, que era um antigo parceiro meu de rádio, conheci o Marcelo lá em 94, fazendo cobertura de eleições, está num cargo hoje aqui na Bandeirantes. Quando ficou sabendo que eu estava em São Paulo procurando emprego, me chamou e aí surgiu essa construção toda da Band News e agora essas substituições aí também na Band aberta, né? Então é isso. Muito legal. Ontem à noite você estava trabalhando na madrugada, você e o Kober, né? Gente, eu apresentei o Jornal da Noite e pedi a análise do nosso consultor Mor, que é culpado pela minha primeira aparição como, abre aspas, nós éramos estudantes, mas primeira aparição na TV já como projeto, né? Que foi o Kober na TV Também Te Vê. Gente, que legal. Eu vou já passar a palavra para o Kober, porque ele tem um material riquíssimo, vocês não imaginam. Apenas registrar que o Flávio Damiani, que foi correspondente em Londres, agora está em Santa Catarina, ele está ligado também, não conseguiu se conectar. Um beijo ao Flávio Damiani. Quero lembrar, gente, que nós temos espaço aqui no chat para as perguntas. O Nilson Souza brinca perguntando se a gauchada continua pedindo cacetinho na padaria. Kober. Mas eu vou no Zafari. Tem uma vantagem. Quando eu chego no Zafari e digo para a menina 6 cacetinhos, ela me olha com uma cara, mas ela sabe o que eu estou falando.
Não, mas Aline. acontece que vem com 2 negrinhos. É, Eu cheguei em São Paulo e pedi, me dá um cacetinho e 2 negrinhos. O cara olhou para mim, olhou no fundo do meu olho e disse assim, você é gay? Senão eu sou gaúcho. Saline. Saline, Daniela Salê, diga, querida. Tudo bem? Confundem com a Roberta Saline, mas fica tranquila. Você vai ter que... Não, eu queria só pegar um gancho do que justamente os meus colegas disseram. Eu tenho um jornal ao vivo às 5 horas, que é aqui daqui a pouquinho. Então, eu queria dar um beijo para vocês e dizer que eu tenho também uma pequena frustração de não ter feito Caras Novas, apesar de ter passado no Caras Novas, porque na época o Roberto Appel disse, não, você já está na TVE, você já está no ar, pronta, não foi vai contratada. fazer Caras Novas. Ela passou na frente de todo mundo. Mas eu gostaria de ter feito, viu, Fachel? Então, para mim, a minha casa primeira foi a TVE, Fundação Cultural Rádio e TV Piratini, que eu tenho muito orgulho. Depois passei pela TV Com e para a RBS TV. E diferente do Fachel, eu fui fazer férias na Globo Rio. Então, isso é uma coisa para as pessoas que querem entrar na televisão também. Vários anos eu nunca tirei férias, porque eu aproveitava as minhas férias da RBS para cobrir férias no Rio de Janeiro. Até que um dia eles ligaram e perguntaram, você quer ficar efetiva? Então, isso foi em 2000. Agradeço ao César Seabra que me deu essa oportunidade. Mas por onde eu passo, todo mundo diz, o Rio Grande do Sul tem ótimos jornalistas. Então, é uma coisa que eu escutei nos Estados Unidos, quando eu fui fazer mestrado, escuto aqui em Paris, escutava no Rio de Janeiro, e eu acho que vem muito realmente disso que o Fachel falou, que é da tradição, né, da rede, né, como existia. E concordo com ele que isso já não faz mais sentido hoje, na época da internet, em que todo mundo tem o seu celular, se a pessoa estiver na frente da Catedral de Notre-Dame pegando fogo, ela tem chance de entrar no Jornal Nacional com aquela imagem, porque a gente não precisa mais do famoso satélite, né? Antes a gente só entrava ao vivo com aquele nosso caminhão de satélite, as coisas estão muito mais fáceis. Agora, por outro lado, com tanta disponibilidade de jornalistas, eu acho que cada vez mais é importante contexto, perspectiva, crítica, além só do factual. Porque com tantas opções, né, de blogs e do seja lá o que for, as pessoas vão escolher aquelas que vão te contextualizar melhor a situação, que vão ter mais profundidade. Então, assim, todos os lugares onde eu tenho andado, eu tenho percebido isso. E Maria Paula, se puder dar uma dica, seria essa. Não, é fantástica. Você vai voltar para esse encontro. Eu te agradeço essa participação especial. A Maria Paula estava no nosso programa inicial, mas em função dos compromissos a gente não conseguiu te agendar. Então, se você tiver que sair, fica à vontade, mas super obrigada. Eu estou aqui cobrindo... Tudo isso que você diz é conteúdo, né? Tem que ter conteúdo. Eu vou pedir desculpas porque tem final de Roland Garros, tem guerra entre Armênia e Azerbaijão acontecendo, teve desfile em Pyongyang, enfim, todo mundo que está comigo sabe que as notícias não param. E eu vou estar sempre aqui em Paris à disposição para conversar com vocês. Falar sobre comunicação é o que eu mais gosto. Não à toa, fiz 2 mestrados de comunicação. Espero que um dia tenha coragem para fazer um doutorado. Né? Vai dar certo. Aí, claro, pelo Kober, que sempre me ajudou muito desde da PUC, né, Kober? Obrigada por sempre ter acreditado em mim. Um beijo, Maria Paula. Tá, deixa eu gastar 30 segundos da Maria Paula. É o seguinte... A Maria Paula chegou num set universitário como aluna ouvinte e depois como participante, e quando ela abriu o microfone para falar, ela falou com uma destreza de profissional pronta, completa. Sabe quando você olha assim e diz assim, então, e aí eu falei para ela isso, não sei se ela vai lembrar. Eu disse, olha, você está pronta, você vai passar direto para o mercado profissional. Então, perdeu Caras Novas e perdeu o mundo. Agora ela é... Antes, na PUC, eu fazia jornal na TVE, e eu lembro que o sindicato dos jornalistas não gostava nada disso, afinal de contas eu era só estudante, então o que eu fui fazer? Curso de radialista na FEPLAN, para poder fazer jornal ao vivo sem estar formada. Então, eu sou radialista antes de ser jornalista, para poder entrar no mercado de trabalho, e acho que foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter começado cedo. Tá certo. Um beijo. Bom trabalho, querida.
Até breve. Kober, você falou em sete universitária, eu sei que você tem imagens aí que são preciosíssimas. Eu quero chamar o nosso Lucas, tá? Por favor, roda o primeiro VT que está calçado aí, enquanto a gente comenta. O que acontece com o Sete Universitário? Um evento que existe há 33 anos, foi criado para lançar uma plataforma de lançamento de novos talentos, enfim, e dentro do que o Antoninho Gonzalez, também, querido e saudoso Antoninho Gonzalez, preconizava, né? Era uma maneira de começar fazendo, né? Começar fazendo. Então, por favor, roda por aí, Lucas, por favor, o vídeo para a gente, enquanto a gente conversa. E nós temos umas imagens bem interessantes aqui. Está entrando a imagem, um minuto. Estou aguardando rodar aí. Bom, enquanto o nosso Lucas roda, a gente vai conversando aqui. Tá? Perfeito. Todo mundo que está aqui nessa tela dos convidados, de alguma forma, teve uma interface com o SET. Tá? Porque ele surgiu com uma ideia, Alexandre Luiz, Carlos Gerard, eu e o João Brito também, no sentido de fazer com que o trabalho dos alunos fosse conhecido, de alguma forma, pelo universo. Né? Porque o que acontecia? Você fazia os vídeos e jogava para a avó, o pai, o tio, né? Fazia aquelas audições, né? E não saía daquele ambiente acadêmico, não ia para o ar. Então, com o peito e a coragem, a gente subiu o morro, né? Não foi o da Cruz, nem o da polícia, mas foi o da RBS, e entramos em contato com o pessoal lá da RBS, e a RBS resolveu assumir, né? Por favor, volta um pouquinho o vídeo, sabe que TV ao vivo é assim, tá? Roda depois da Claudinha aí, pode rodar daí diante. Vai embora. Tá, deixa ele rodar. A TV também te vê. Foi uma aventura que a gente fazia na FAMECOS, com alunos, com profissionais, olha, o glorioso Valério Azevedo, né, fazendo a condução desse programa, e ia na RBS. O pessoal da época, né, Vera Zílio, Claro Gilberto, tiveram o peito de deixar a gente publicar. E olha o Felipe Vieira aí. Felipe Vieira, bem novinho, né, com seus 16 anos, vindo de Butiá, voz Renata Amaro, Claudinha Tisato, né, que passou muitos anos pelo mercado. Histórico. Depois eu vou deixar disponibilizado o link para vocês verem, para vocês se encontrarem, essas pessoas todas, e darem boas e gostosas risadas saudosas. Tá? Mas também, assim, foi um momento profissional muito importante. Maria Paula acabou de falar isso, porque assim, as pessoas entravam ao vivo num evento, um mega evento produzido com convidados, Zé Vitor Castiel, a saudosa Mary Mesari, né? Pessoas do mercado participavam e todo mundo fazia o dia da entrega um dia muito importante. Era um dia como se fosse assim, o maior evento de comunicação do Cone Sul. Então, muito tem gente que vendeu a televisão, tem gente que vendeu a mobília inteira para participar do SET e hoje está no ar. Tá? Sim. O Felipe, o Osíris Marim, todo esse pessoal que hoje está na bancada passou pelo SET universitário. Essas imagens que a gente está vendo aí são imagens até exclusivas, tá? Porque é o do quarto SET universitário. Tá? Se quiser voltar, ou alguém quiser comentar, é só abrir o microfone. Tá certo, gente. É isso que eu ia pegar esse gancho de você... falando dos talentos que surgiram ali do SET universitário, e eu queria costurar com o que o Fachel falou dos novos momentos para a comunicação e para os jornalistas. Eu queria análise de vocês, queridos convidados, o Carlos, o Kober, a Vera, o Valério, o Flávio, o Felipe, de onde vão surgir os novos talentos? Vocês estão com as suas carreiras consolidadas e tudo mais, como que os novos talentos do jornalismo, dos veículos, estou me referindo aos veículos nesse momento, e não a blogs, outra coisa assim, como que eles vão conquistar espaço, aqueles que desejam, enfim, essa atuação num veículo? A palavra está com vocês. Vera, por favor. Vera,
Olha, eu acho que é uma outra época muito diferente da nossa, né? Que o jornalista ele construía, né? E sentava no conhecimento e estou pronto, né? Sou the best of the best. Hoje não. O conhecimento se constrói no dia a dia. Por exemplo, nós aqui estamos de cabelos brancos e eu estou fazendo marketing digital, fazendo cursos, criando blog, né? E os mais jovens, eles estão a milhão, né, nessa vibe, né? Agora, eu acho que daí uma coisa que tem que ser mais trabalhada, assim, na minha visão, passaram muitos estagiários por mim no TRF da Primeira Região, onde eu coordenava núcleo de rádio e TV. Assim, os textos são umas coisas sofríveis, as pessoas não sabem ver. Então, assim, eu acho que tem todo um trabalho a ser construído, porque a parte de mídia, de dominar as redes sociais, Facebook, Instagram, que para os mais antigos eles têm que se atualizar, os mais novos têm que aprender a escrever, que o que a gente domina, né? Então, eu acho que é um processo de troca, de crescimento, mas eu sou absolutamente apaixonada pelas novas tecnologias aí. Não tenha dúvida. Fachel também, Valério, imagino que sim. Por favor, é com vocês agora. Brasil. Então, vou falar aqui. Vai falar, Valério? Vou falar aqui. Não, eu queria mesmo era... Fala aí, Faquel, depois eu vou fazer um comentário. Eu acho que a questão da onde os valores vão surgir, que a gente vive uma transição, né? Então, eu lembro quando o Floresbal deixou lá a função dele, fez o discurso dele, ele falou, olha, a TV, como a gente conhece, tem mais uns 5, 10 anos. E é verdade, a coisa está se transformando. Quando a gente para olhar os veículos, se olhar, por exemplo, BBC, vamos olhar ABC, CBS, aqui no Brasil, os veículos estão ainda procurando um novo formato. Então, tem muito teste, tem muita coisa nova acontecendo no Instagram, tem muita coisa nova acontecendo no YouTube. Os próprios, essas empresas grandes, como o Facebook, elas estão procurando, que eles estão percebendo que o conteúdo é ruim, que elas têm, e estão tentando trazer o jornalista para dentro do próprio negócio, porque elas estão percebendo que o negócio corre risco. Se a gente olhar as regras acadêmicas, nada mudou, né? A credibilidade está junto com a audiência. Então, se a credibilidade cai, a audiência vai embora. E é o que está acontecendo. Então, as últimas pesquisas saíram hoje, as pesquisas sobre o que as pessoas acham do conteúdo eleitoral, né? Então, assim, WhatsApp, Facebook, ninguém acredita, né? E se vocês olharem, vão ver ali, televisão, jornal, rádio. É o que o pessoal mais acredita. Então, eu acho que a pandemia veio para dar uma sacudida um pouco nas pessoas, para dizer, peraí, calma, o que se recebe pelo WhatsApp não é tudo isso. E o que isso tem a ver com os novos talentos? Tem a ver que essas pessoas vão se apropriar não do espaço tradicional da TV, do rádio, do jornal, mas vão se apropriar ali do espaço que ela mesma pode fazer, porque ela não depende mais de ninguém para contratar ela pode fazer o próprio blog, sim, ela pode fazer o próprio conteúdo, a conta dela, e ali passar conteúdo. E se ela for autêntica e tiver apuração, vai ter público, vai ter audiência. Então, é para esse lugar que nós estamos caminhando. Então, eu acho, a minha impressão é que os novos nomes, como, por exemplo, Felipe Neto está saindo, ele tem essa audiência grande dele, com um formato diferente do jornalismo, mas está passando informação misturado com opinião, então isso é importante também. E, de novo, a academia não está sendo inventado nada. O jornalismo opinativo sempre existiu, só que ele está muito mais forte agora. Então, o que eu, por exemplo, tento ali no meu cantinho, que eu estou no Bom Dia Rio, que a gente fala para 2 milhões de pessoas todos os dias, mas eu tento trazer isso, informação com opinião, né? De onde eu importei isso? Para mostrar como não é novo. Eu importei do que eu assisti, do que eu via no Jornal do Almoço, do que eu via na televisão, né? Eu só estou trazendo isso de volta, estou pegando os elementos do que eu ouvia no rádio, né? E um pouco do que a gente está vendo nas redes sociais. Então, eu acho, a impressão que eu tenho é que os novos talentos hoje não serão mais daquela máquina de produção que existia, universidade, mídia tradicional, e dali sobe. Não, eu acho que sim, fora da universidade e dentro da universidade, que precisa se reinventar correndo rapidamente, porque a adaptação é rápida,
Mas os novos comunicadores, vamos dizer assim, eles certamente vão surgir desse caldo que ainda está uma meleca, né? Que ainda está um coloide, que ainda está uma coisa sem forma, e que a gente está vivendo essa crise. Então, a gente vive a transformação. A transformação está acontecendo agora, nesse momento, nesse tipo de transmissão que a gente está fazendo aqui. Isso daqui vai substituir o jornalzinho de bairro, vai substituir o jornalzinho da empresa. Então, isso já está acontecendo. Claro. Né? A gente já tem o jornalismo empresarial acontecendo nesses canais que a gente está usando aqui agora. Então, a transformação é essa. Eu acho que não é mais da RBS que vai sair, da Band, do Estado de São Paulo, da Folha, da Globo. Não é mais daí que vem. Os novos nomes, eles virão pela rede. Né? Então, a rede... Agora, quanto tempo vai levar para a rede se estabilizar como confiável? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só a prática vai fazer. É o que eu penso. Certo. Eu vou sugerir, gente, Daniela, os comentários não do tem perguntas, não tem observação? Já te explico, Jurema, assim, ó, a ideia é, nesse primeiro momento, a gente deixar o microfone aberto só para os convidados, e ao final nós vamos abrir, quero até dar um recado para o Brito. Meu medo é que termina essa live. Não vai dar tempo. Meu medo é tempo, né? A Tamara está nos orientando. Pessoal, deem uma lida também nos comentários aqui, o Kober está agregando bastante. E, Valério, por favor, Valério, vai lá. Como eu quero comentar com vocês que, com relação a essa nova geração, ela também vai ter que se submeter ao escrutínio e à opinião das pessoas que assistem, como qualquer outro jornalista. Se o cara começa a dar barrigada uma atrás da outra, o blog dele, o Twitter dele cai. Agora, existe, é claro, toda uma questão atual de que algumas das informações que são colocadas de forma errada propositalmente. E eu acho que isso que os bons jornalistas, as pessoas que apuram a informação de forma responsável, elas têm que fazer uma triagem, mas é necessário haver isso aí. Eu acho que o público, em geral, já começa a fazer uma reflexão, entende? Quer dizer, ninguém cai naquela... apareceu uma fake news na minha timeline e eu repliquei. Não, as pessoas estão começando, eu acho que é um início de um processo. Mas quero lembrar uma coisa que o Faquel estava falando ali, que eu acho que é sobre isso, entende? O pastel é o mesmo sempre, que vai variar o conteúdo. Então, se você capricha no recheio do pastel, então isso vai fazer a diferença, isso vai fazer com que você se projete aí nas telas das pessoas, nos celulares, nos laptops, etc. E é por isso que eu acho que mais importante é a reflexão. Nesse ponto, com certeza, Faquel, o meio acadêmico ele tem que se reinventar. Ele vai passar a ser uma peça de museu, né? Você tem lá todos os fundamentos, as teorias e tal, mas elas estão distantes dessa realidade aqui fora. Então, isso também eu concordo com ele. Eu queria fazer só fazer uma perguntinha para jogar aqui. Quando o Kober rodou ali aquela vinheta do set universitário da RBS, eu vi o meu nome, me lembrei como era naquela época, vi o nome do Felipe Vieira, né? E perguntaria para ele assim, qual, na sua opinião, como mudou, que impacto teve quando você viu essa imagem, quando você viu o seu nome, o que você lembra? Porque eu lembrei do seguinte, daquelas madrugadas intermináveis de edição, daquele cuidado no detalhe, etc. e tal, que era, digamos assim, era o forte, a nossa produção na RBS se diferenciava das outras, e hoje ainda se diferencia, durante muitos anos liderou a comunicação no Rio Grande do Sul por causa disso. Está ali o Gilberto Perim, né? E volta e meia descia lá nas ilhas de edição e disse, como é que é esse negócio? Pô, mas essa imagem que você está botando, a qualidade dela é baixa ou não? Isso aqui não é isso? Quer dizer, então, eu acho que também a vida profissional nos ensinou a nossa origem de comunicadores aí no Rio Grande do Sul, que, como bem disse a Ana Paula, é respeitada no mundo inteiro, e a gente é visto como bons comunicadores, criativos, sérios, respeitáveis. Veio da nossa formação.
Certo. Isso é que tem que continuar. Valério... Não é? Bom, é isso. Lancei aí uma porção Não, de ótimo. coisas aí, E tanto o também. professor Mário Rocha quanto a professora Cristiane Finger, nossa vice-presidente, os dois estão na diretoria da ARI, fazem esse comentário exatamente sobre como que a academia está se atualizando e está se movimentando. A Cris diz, manda um beijo para todo mundo, né, para o Kober, e também a Cris está dizendo que a academia não está parada, eu juro para vocês, dado o recado também do professor Mário Rocha, né, explicando como que ele tem feito com os seus alunos na academia. Muito, muito obrigada, gente. Felipe, você que já é um profissional consolidado aqui no Rio Grande do Sul, se lançou no novo mercado, enfim, como é que você entende esse momento sobre o qual a gente falava agora nessa rodada? Eu insisto nisso, eu não me lancei. Me lancei porque eu tive que vir embora, né? Eu ia morrer de saudade das crianças, né? Então, eu não tenho essa situação assim do Fachel, por exemplo, teve um desafio para ele, sair do Rio Grande do Sul e ir para o Amazonas. Por sinal, o Brasil sabe o ponto extremo do norte do país por causa do Fachel, que foi ao Monte Caboraí. Eu nunca esqueci essa reportagem do Fachel. Né? Mas essa situação só do que o Fachel falava, eu vou assinar embaixo do que ele disse e dizer duas coisas só, em cima do que o Mário está dizendo, em cima do que a Cristiane estão dizendo. Né? A academia segue sendo fundamental, porque a gente não pode pensar que todo esse pessoal que se acha jornalista, que está nas redes sociais hoje produzindo conteúdo, é jornalista. O Fachel foi muito bem nisso. Né? Claro que a gente está separando o joio do trigo, e diferente daquilo que a gente muitas vezes brincava lá no passado, se usava como um jargão de dizer, olha, o jornalista separa o joio do trigo e publica o joio, porque é ali que está a notícia, no sentido de que é aquilo que os poderosos não querem. Hoje a gente tem que separar o joio do trigo e publicar o trigo, porque tem muita fake news. E essa é a nossa missão. Não apenas ser checadores, não apenas ser validadores, né? Mas de ser investigadores. E é isso, no resumo, né, que vai nos transformar em pessoas diferentes. Perfeito. Se alguém quiser fazer o seu blog, fazer o seu canal de YouTube sem ser jornalista, ele vai ter o espaço dele, legal. Mas ele vai ter que seguir os padrões éticos que lá já o Valério falava há pouco. Né? Sobre aquelas madrugadas, Valério, a primeira vez que eu vi o TV também te ver foi uma emoção. Até porque naquela época a gente não costumava varar as madrugadas vendo TV. E entrou, me lembro, acho que depois da meia-noite, 1h, né, que era o horário que a Globo largava lá para os locais. E eu me lembro que no outro dia eu me senti o popstar da Famex, não tinha outra maneira, porque afinal de contas a gente era uma daquelas pessoas que estava ali representando o pessoal do set. Mas é claro que eu me achei, né? Eu fui Fernanda Garcia, Cláudia Tisato. Então a gente ficou lá de madrugada vendo, né? E o trabalho de vocês, nesse link que o Kober fazia, né? De profissionais e estudantes, era muito legal. Deixa eu dizer rapidinho mais uma coisa. Né? A Cláudia Coutinho, como eu, a Cláudia pode olhar aqui atrás, tá? A Cláudia viu uma cena histórica, né? Uma campeã de Roland Garros levantando o troféu de máscara. Né? É uma coisa realmente maluca, mas a gente está aqui, a gente está multiconectado. Né? Incrível, então, eu estava vendo a transmissão dos meus colegas do Band News, do Band Esportes. Ivone Cassol, um beijo para ti. Perdão por toda a loucura que eu fiz no governo do Colares, te incomodando tanto. Flávio Dutra, eu nunca esqueci a tua lição. O problema não é o que tu fala, a altura como tu fala. Né? Jurema Josefa, um beijo. Perim, obrigado por todos os detalhes, as dicas, porque isso até hoje eu levo muito. A Alice Urbim não está aí, mas tu conversa muito com a Alice. Dá um beijo na Alice. Carla Seabra, cada vez que eu vejo aquela foto do Falcão de terno meio salmão, assim, era muito moderno. Eu me lembro que tu foi a primeira que estava lá, Carla. Né? Quanto tempo aquilo? Né? Então tem tudo isso. E o Milton Kogo é o seguinte, eu aprendi tudo que tu me ensinou, tá? Principalmente o seguinte, que cinegrafista é outro mundo. Vocês são muito detalhistas e tu, como rei das imagens, nos ensinou muito. Milton, o que eu não aprendi contigo foi pela minha incompetência, mas o que eu aprendi contigo é o seguinte, vocês
são essenciais para o jornalismo. Infelizmente, né, muitas vezes a gente está deixando de lado esse negócio assim, dessa delicadeza da coisa. E poeta das imagens, como o Milton, ouvi muito poucos. É verdade. É outro olhar, e a matéria ganha outros ares, né, com o trabalho deles. Todo mundo aplaudindo, é pura verdade. Gente, a Tamara está me lembrando que esse terceiro Diálogos, com essa riqueza toda, né, é o terceiro diálogo e que deu origem ao Desgarrados, e nós faremos, ao que tudo indica, periodicamente um encontro com o pessoal que está de fora, tipo uma confraria. Está todo mundo desde já convidado para voltar. Não deixem de ler os comentários. Eu vou passar a partir de agora, sim, eu pedi por gentileza, quem quiser perguntar, a Jurema já se inscreveu, o Cláudio Brito também já no início pediu para falar. Só vou pedir por gentileza, como a gente tem o tempo, que a colocação de vocês perguntando para os nossos convidados seja breve. Por favor, dona Jurema. E os demais microfones fechadinhos, para não dar ruído. Eu acredito que eles entre si responderam indagações do risco que corremos de ficarmos assistindo bobagens em redes sociais. O Rio Grande do Sul foi uma fábrica, praticamente, de produzir excelentes profissionais durante, eu acho que 2 ou 3 décadas, saíram daqui. No dia seguinte, o cara estava no Rio de Janeiro e no outro estava em Londres, Nova York, Paris. E eu não tenho visto isso. Eu queria saber, nós continuamos fazendo isso ou não mais? Eu tenho visto menos TV, talvez, eu reconheço. E dizer que o casal também, a Ivone e Cassol, também forma um casal, sim, bem antigo. Talvez até ganhe do Valério. Vamos contar as datas desses matrimônios. Gente, por favor, para análise de vocês sobre essa provocação da Jurema. Kober, Verinha, quem começa? Eu vou falar aqui, eu acho que eu posso repetir um pouco o que eu falei. Eu acho que realmente isso não está acontecendo, e eu tenho visto de fora, mas eu acho que não é porque a referência técnica, talvez, digamos assim, não sei se seria esse o termo mais correto, mas a referência técnica acho que não é mais o Rio Grande do Sul. Eu acho que agora você tem a rede aberta, né? E a rede está produzindo muita coisa. Agora, se as escolhas estão sendo as melhores ou não, é o problema do momento de crise, de transição. Eu acho que a comunicação de massa e a comunicação direcionada, que está crescendo muito, quer dizer, hoje o nicho, de uma maneira rápida, acho que está se repetindo nos anos 80. Nos anos 80, explodiu a comunicação segmentada, só que os grandes veículos tinham o poder de fazer, o equipamento, a impressora, o rádio, a TV. Agora não, agora a internet pulverizou isso e qualquer um pode ir lá se organizar e fazer sua comunicação segmentada. Então, hoje o mercado segmentado, o mercado comunitário está se expandindo muito, né? Então, acho que é por isso, acho que a busca está vindo de uma oferta muito maior. Agora, se tem qualidade ou se não tem, ainda é uma construção, como o Felipe falou. Quem tem a academia, quem tem a universidade, quem tem o curso de comunicação, quem estudou pelo menos teoria da comunicação que seja, leva um pouco de vantagem, porque compreende o que é emissor, receptor, meio, mensagem, feedback, ruído, quer dizer, esse é o básico. Esse é o básico. Então, quando a pessoa que não é do meio entende isso, ela avança. Né? E eu acho que é isso. Eu acho que a seleção não é mais a mídia tradicional. A seleção está nesse caldo gigantesco aí que é a internet. Assino embaixo. Eu aqui. Seguinte, eu lembro que quando a gente saía do Rio Grande do Sul, quando eu trabalhei na RBS, diziam que a RBS realmente, todos concordam que foi uma grande escola de nós, né? Depois tivemos, eu passei pela TVE também, nossa querida e saudosa TVE, então nós tínhamos esse trabalho, essa formação, essa agitação. Vera, o áudio está bastante ruim, não sei se é só para mim, mas está com um eco bastante ruim. Quem sabe eu passo a palavra para o Kober, ou antes pode ser. Você. Pode ser? É que quando a Vera fala, o Valério tem que fechar o microfone. O teu também é tudo. Porque está dando... Obrigada, Cris. Obrigada, Cris. Beijo, gente. Beijo. Fica aí, Cris.
Cris, querida, saudades. Jurema, meu Deus. Saudades. Mas, assim, só para não tomar muito tempo, então a gente tinha essa coisa da formação, éramos cria da RBS, porque a RBS representava esse padrão Globo de qualidade que durante anos dominou no Brasil e até hoje, eu acho que mantém, a gente vê os jornais, temos os outros canais todos, Band, nosso querido do Felipe Vieira e tantos colegas, mas, com o tempo, eu acho que essa questão da tecnologia, por exemplo, o Faquel estava falando vivo do Congresso Nacional, agora com o meu celular, a gente tinha pontos de vídeo, a gente faz muita transmissão aqui em Brasília pela Hot Media, eu e o Valério, com transmissões ao vivo, por celular, por cabos, enfim, nós fomos inventando, reinventando, conhecendo essas tecnologias, e eu acho que, então, isso muda muito. E daí que fica aquela questão, você pode entrar ao vivo com o celular, você pode estar lá dentro de uma reunião na Câmara ou no Senado, enfim, eu cliquei, entrei ao vivo, ou no jornal, eu entrava aqui a gente fazia transmissões aqui para TVs do interior também, eu fiz para a nossa querida TVE como correspondente, depois para a TV também, TVs lá do Paraná, então sempre são experiências que vão agregando. E eu acho que é isso. Daí vamos para a questão digital, né? Eu criei um blog, daí me apaixonei, eu e o Valério fazíamos aqui comentários políticos durante esse período todo do Temer, foi uma delícia fazer. Depois, quem faz também tem essa questão do YouTube, das mídias sociais também, tem muita questão de ofensas políticas, então, assim, tu tem que estar muito forte para enfrentar o tipo de opinião que tu recebe, começavam a me xingar, se eu falava do lado era comunista, se falava do outro era coxinha, então, assim, é toda uma questão que entra, que é nova, é diferente, é apaixonante, mas eu acho que a nossa bagagem veio daí, de Porto Alegre, da RBS, da TVE, e dos amigos que estão aqui, que nos ensinaram, não é? Eu tenho muita gratidão por todas essas pessoas que fizeram parte aí da nossa caminhada profissional. Eu quero pegar um gancho aqui, vou atropelar um pouquinho até a Daniela ali, eu vou falar 20 segundos, 19. Houve um tempo em que a gente começou a repensar a comunicação. Todos os presentes aqui, de alguma forma, viveram várias migrações. Como eu sou mais dinossáurico, eu passei da quadruplex, 1 polegada, o Couto lembra disso? Eu citei o Couto para ele estar na minha frente, mas vários amigos, Flávio Dutra, né? E migramos para o Matic. Quando passamos da Matic para a Beta, e depois, né, fomos para outras plataformas, enfim, o link de micro-ondas, o caminhão, ia fazer uma externa com o caminhão, tinha que ter 40 pessoas. O que mudou? Qual é a diferença? Vocês lembram dos Jetsons? Sim. O nosso querido Eloy Jetson era descarregado de uma nave espacial e o doutor Eloy lá falava pelo videofone. E eles falavam tranquilamente. Então, o que aconteceu? Não mudou. Mudou o que aconteceu? O suporte, a tecnologia. O cara que está atrás do celular, a Vera entrando ao vivo, o Pachel, ontem ele terminou o jornal loucamente, com uma roda gigante no Tupi Park, aqui do Rio de Janeiro, a repórter entrando ao vivo, rodando na roda, num brinquedo, uma coisa inimaginável. Nem no meus tempos de Jornal do Almoço, que a gente entrava com toda aquela galera chovendo, direto de alegria, que eu teria coragem de fazer. Então, o Bom Dia Rio entra de dentro do metrô, do buraco, da rua, pega roupa de carga ao vivo, entendeu? E isso é o moderno. Agora, se não tiver essa pecinha que está ali atrás, não vai funcionar. Em 2000, eu dei uma entrevista em Búzios, para a TV Búzios, dizendo: o futuro é convergente. O futuro é convergente. Vou repetir: o futuro chegou.
É isso. Olha, eu queria aproveitar aqui que o Kober ele é modesto, né? Mas é só para a gente dizer o seguinte: essa coisa da reinvenção da comunicação nas novas mídias, eu e ele, a gente desenvolveu aqui no Rio, já fizemos várias vezes, a gente desenvolveu uma oficina que chama-se Oficina de Reportagem para TV e Novas Mídias. E a gente recebe alunos e gente do mercado e gente da universidade que chega como se fosse uma esponja desesperada para aprender. E a gente, o que a gente, em resumo, faz nessa oficina? É um dia super intenso que a gente mostra o que foi e o que é, e as diferenças, né? E o que ainda está valendo, porque essa revolução toda não revogou a teoria da comunicação, ela continua funcionando, as regras são as mesmas, o funcionamento da comunicação é o mesmo, o que mudou foi a forma e o equipamento e a maneira de fazer, mas os cuidados são os mesmos. E aí esses alunos que chegam, né, Kober, chegam até desestimulados, achando tudo acabou. Depois de um dia de conversa, eles saem entendendo que, na verdade, eles são os grandes responsáveis para que tudo se mantenha bem, porque o jornalista ele se descobre que continua sendo o fiador da notícia, as pessoas vão procurar o jornalismo profissional para tirar suas dúvidas. Antes era num período menor, agora num período maior, porque a dúvida fica por mais tempo, mas eles entendem que, mesmo nas novas mídias, precisam fazer aquele trabalho que sempre foi feito, que é o de checagem, que é o de ir para a rua, que o jornalismo acontece na rua. E aí, nessa oficina, em resumo, a gente costuma dizer, né, Kober, que tem, hoje na internet, você tem dois tipos de comunicadores. O comunicador repetidor e o comunicador que cria. Então, o que é isso? O repetidor, ele vai lá, busca o que já está pronto, condensa e entrega. E você tem o jornalista que cria, que vai para a rua, que faz a reportagem e que entrega. Então, esse segundo, que é o nosso futuro, é muito pouco. Tem muito pouco ainda. Então, o outro, o repetidor, está cheio para todos os lados. É o cara que liga e diz: olá, tudo bem? Joinha, clica aqui, vamos ver o que eu vi hoje. E aí ele mostra um monte de coisas e dá a opinião dele. Então, esse é o volume que a gente tem hoje. Então, é muito importante que a gente tente colocar dentro da cabeça dos novos, dos estudantes e dos que estão saindo, essa sensação, essa noção de que é preciso sim criar. E mudou. Antes você esperava o grande veículo te chamar para você trabalhar. Agora não, agora você reúne 2, 3, 4, 5 colegas e amanhã você está com um jornal de bairro no ar, fazendo o que você aprendeu. Verdade. Né? Então, isso que está faltando. Fachel, eu só quero registrar que o Mário Rocha está dando grandes contribuições aqui no chat. Por favor, leiam. Está dizendo que aprende muito com os colegas e que ainda não existe nenhuma resposta definitiva, não existe, com tantas mudanças aceleradas, nenhuma verdade definitiva. Eu, como mediadora, tenho aquele papel chatérrimo de dizer que estamos chegando ao final. Cláudio Brito, por favor, tua colocação para os nossos convidados. Vamos lá. Vai virar uma série, Brito, isso aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, um abraço a todos. Quem já me conhece sabe dos meus rompantes, e eu tive um, porque quando dizem para mim que o microfone vai fechar, é a mesma coisa que chamar para o meu velório. Bom, mas, de qualquer sorte, Fachel, saudade do rock. Saudade do querido Rock Fachel. Um grande abraço a ti, meu querido, ao Kober, ao Milton Colgo, que eu estou vendo ali, a Cláudia Coutinho, bom dia, Mário Rocha, Valério, a Daniela e o Felipe. São os visuais que eu tenho neste momento. Às vezes entra uma mensagem do Nilson. Eu quero só dizer o seguinte, o Fachel falou que em 65, quando surgia a Rede Globo, ele nascia. E em 65, eu chegava em São Paulo para trabalhar na TV Paulista, com o Chacrinha, no nascedouro da Rede Globo. De lá para cá, como disse certa feita, na sede da ARI, Jaime Sirotsky, ao ser homenageado por seus 80 anos, então, perguntaram a ele: e o futuro, Jaime? E o futuro? E ele disse: aos 80 eu já vi o futuro chegar muitas vezes. E é o que nós estamos verificando agora. O futuro, foi dito pelo Kober há pouco, né? O futuro chegou. Só uma questão, só uma observação, e eu jogo no ar a pergunta para a manifestação de todos os que estão aí, até em comunicações posteriores. Eu quero fazer um pedido para a Ari, para que todos troquem WhatsApp, para que a gente fique em contato, como eu tenho contato diário com o Felipe, por exemplo, com o Nilson,
com o nosso querido presidente e outros tantos. Vamos trocar nossos WhatsApp, tá? É 99951-5887, é o meu, 99951-5887, prefixo 51, o telefone é 99951-5887. Se quiser CPF, RG, também dou. Mas veja só, apenas uma observação. Povo, e depois coloca no chat. Uma observação deste momento. Uma observação deste momento. Nós estamos assistindo, sim, toda essa revolução, mas atenção, todo mundo na TV e no rádio fica lendo o WhatsApp que recebe. Nós estamos temerosos de sermos sufocados pelo WhatsApp, então fazemos agora o que Maurício Sobrinho e o Salimem faziam abrindo cartas no auditório. Nós ficamos lendo os nossos WhatsApps. E o que nós precisamos fazer, e isso já começa a se perceber nas assessorias de comunicação, assessoria de comunicação de órgão público, assessoria de comunicação de empresas. Olha, eu recebo mais release e mais matéria pronta de assessores do que de alguém da redação. O que está acontecendo? Está migrando, e gente de muita significação no nosso meio partindo para essa, inclusive para o empreendedorismo, de fazer um grupo, uma microempresa que seja, e se tornar fonte, fornecedor com legitimidade e credibilidade. Nós temos que pensar, alguém disse, no meio acadêmico se renovando, e até a questão registral. Como é que é? Esse pessoal que fica nas redes mandando notícia que o Fachel vai ler no telejornal e o Felipe Vieira também, com que lastro de registro profissional? Então, nós temos que providenciar esta mudança. Sim, as tecnologias tomaram conta, tanto é que o rádio e a televisão ficam reproduzindo o que está aí pelas redes sociais. Mas vamos fazer a profissionalização da geração de conteúdos. Isso é o que me parece importante. E fica à minha disposição de a gente trocar por outros meios depois, permanentemente, as informações, que haverá de ser essa, Daniela, a preocupação do nosso encontro periódico no Bar da Ari. Estimular que a gente se mantenha em contato. E aproveitando, né, que agora nós temos essa mídia toda à disposição, vamos ficar permanentemente no Bar da Ari. Meu abraço aos desgarrados, não se sintam distantes e absolutamente abandonados, nós os adoramos. Muito bom, muito bom. Gente, obrigadíssimo, Brito, querido. Olha só, eu ia propor o seguinte, gente. Primeiro, tem muita gente que está, a Carla e outros que estão precisando sair, fiquem muito à vontade, a gente já avançou a hora, mas nós vamos fazer o contrário agora. Quem começou vai terminar e nós vamos dar preferência nessa rodada final, então, ao seu Felipe Vieira, depois o Flávio, o Valério, a Vera e o Kober fecha esse nosso bloco final, tá bom? Vamos lá, Felipe. Vou ser muito breve. Eu quero agradecer a vocês, mandar um beijo para a Cristiane Finger, que eu ainda quero trabalhar um dia com a Cristiane, a gente já falou isso várias vezes, um dia eu ainda quero trabalhar com a Cristiane, né, que é uma pessoa que eu admiro há tanto tempo, então, obrigado a todos vocês, né, os outros eu já tive a oportunidade em algum momento de trabalhar, né? E um beijo para a Jurema Josefa, que está ali o tempo todo. Eu não me lembro se eu tinha falado da Jurema. A Jurema é uma pessoa que eu tenho as melhores lembranças. E quando eu comecei em Porto Alegre, ela ia lá, me dava dicas, né? Apontava caminhos, e sempre foi muito legal. E foi muito também amiga. Eu nunca trabalhei em TV. Não, mas tu estava lá, né? Sempre a gente fazia muita cobertura política junto, né? E você sempre estava dando dicas muito interessantes. E, afinal de contas, também lá na década de 90, a gente tinha muitos amigos em comum, né? E foi uma pessoa muito presente na minha chegada em Porto Alegre. Um beijo a todos, né? Muito legal, a gente está sempre à disposição. Estou com ciúme até que está lá com aquela cuia de chimarrão lá, eu não fiz chimarrão hoje. Estou aqui com o café. Estou aqui com o café. E se vocês não tiverem nada melhor para fazer, 7h20, não me abandonem hoje, que eu estou no Jornal da Band, tá bom? Beijo. Beijão, Felipe. Obrigada por ter estado com a gente. Fachel, contigo. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Logo no começo me perguntaram assim, você já botou uma cuia de chimarrão na mesa do Bom Dia? O Bom Dia tem essa caneca aqui, que é a caneca que todo mundo quer aqui no Rio de Janeiro, a caneca do Bom Dia Rio. E aí eu já encomendei o Giovanni Grisotti, aquele conversinha,
O Giovanni ficou de fazer para mim a cuia com a marca do Bom Dia Rio, que eu vou colocar ainda. Não, mas agora sai. Não, pode cobrar dele lá. E aí, só para avisar também uma coisa que eu já fiz, né? Quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, aqui, aí eu falei, comecei no jornal, eu disse, olha, o Rio de Janeiro é uma cidade que os gaúchos gostam muito, você sabe que eu sou gaúcho, tem muito gaúcho aqui na cidade, então dá licença, rapidinho, 2 minutos, peguei, levantei a bandeira do Grêmio e disse assim, olha, campeão, parabéns aos campeões e tal, e segue o jornal. Já conversar das maluquices que eu faço aqui, né? Mas, olha, muito obrigado pela oportunidade, é muito legal estar aqui. E vocês podem ter certeza, todos vocês, que assim, tudo o que eu faço hoje no trabalho, as referências são daí, porque foi de onde eu vim, né? Foi o que eu assisti, foi o que eu vi, e é o que eu tento reproduzir, colocando aí um pouquinho do que eu posso ajudar. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, você vai voltar outras vezes. Seu Valério, diga aí, direto de Brasília, Valério Azevedo. Deixa eu ativar meu microfone aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o privilégio de ter estado aqui com vocês, ao lado de figuras emblemáticas, né? Como o Carlos Kober, o Faquel, Vieira, vejo outros rostos aí, mas é uma alegria fazer esses laços aí. E eu queria lembrar o seguinte, a nossa geração em particular, eu me lembrei de uma coisa que o Kober falou agora há pouco, sobre as fitas quadruplex. A nossa geração aqui, nós que estamos aqui, nós vivemos toda essa transformação desde o seu princípio. Se vocês pararem para pensar como que as informações chegavam para nós quando nós éramos crianças, né? Eu digo vou fazer uma propagandinha aqui, eu digo aqui no meu livro, no Revelações do Imaginário Mágico, aqui onde eu falo do autor, que eu fiz uma autobiografia aqui que eu falo, que aos 9 anos de idade eu vi o homem descer na Lua ao vivo, mas não a coisa. O livro ali, o Kober. Produção funcionando 100%. Dando essa força na divulgação. Não, 100%. Mas eu vi aquilo. Meu pai foi me acordar, eram 4 horas da manhã, um frio de rachar no Rio Grande do Sul, dia 20 de junho de 1969. O homem pousou na Lua em preto e branco, porque a televisão a cores no Brasil só começou em 73. Então, depois disso, a gente viu assim a mudança vertiginosa da tecnologia, os avanços, as transmissões cada vez mais rápidas, os lugares mais distantes serem georreferenciados. Então, eu tenho a impressão que nós temos essa condição, quer dizer, nós temos essa visão e podemos utilizar isso no nosso dia a dia. Nós podemos, lembrando isso, né, que houve um tempo em que a TV era preto e branco. Depois, em alguns canais, como a MTV, você ligava e tinha a impressão que era preto e branco, porque era bacana fazer videoclipe preto e branco, mas isso não tem nada a ver, né? E eu acho o seguinte, eu acho que à medida em que a tecnologia avança, nós devemos nos adaptar, aprender a aderir e usar o melhor. E sempre sem esquecer aquilo, né, que você tem que conhecer, mas não necessariamente usar, né? Primeiro você tem que conhecer a técnica, daí o papel tão importante da academia, porque é no meio acadêmico em que as novas ideias surgem, são testadas, são postas à prova, né? É aquela coisa que dizem, né? Quem sabe fazer faz, mas quem aprendeu a fazer e aprendeu com método faz muito melhor, não é? Verdade. Então, eu deixo essa mensagem aqui para vocês. Vamos, sabe assim, estou aqui muito emocionado de reencontrar todos vocês, e, ao mesmo tempo, pensando no seguinte, daqui 5 minutos nós podemos fazer outra live dessas aqui, ou sempre que a gente tiver vontade, ligar lá para o... Felipe, eu vou entrar no teu... Tu vai estar no jornal aí, eu vou mandar um WhatsApp para você. Quer dizer, isso, ou o Faquel lá, quando for levantar a bandeira do Grêmio, eu toco o hino do Grêmio aqui em Brasília e jogo na rede, e o Carlos Kober já coloca um vídeo lá, né? Quer dizer, tudo isso é possível. E a gente aprendeu ao longo do tempo, e eu estou muito feliz com todos vocês. Um grande beijo. Valério, vocês entram com a bandeira do Grêmio e eu entro com a do Inter, tá? Vamos fazer. Eu também.
E o Filipão também. Tá bom. A Cris Finger está dizendo perfeito, Valéria. Nossa geração teve esse diferencial. Vamos lá, Brito. Gente, olha, deixa eu só comentar a Cris dizendo que é esse o diferencial, concordando contigo, Valéria. Eles são digitais, nós somos tudo. Hora da Vera Carpes, nessa rodada final. Queria só dar um abraço para todos, já que eu não tive a oportunidade de fazer pergunta, mas... Você se inscreveu, Milton? Eu não vi. Não, mas tranquilo. Desculpa. Fica para uma próxima. Foi bem citado. A imagem foi esquecida de novo. Ai. Não, de maneira alguma, Miltinho. Maneira alguma. Da próxima vez você me manda um WhatsApp. Eu não vi, de verdade. Não por mim, hein? Eu enchito a bola. Eu enchito a bola, poeta das imagens. Obrigado. Eu também. Me perdi nas mensagens aqui. Fala aí, Milton. Oi? Você ia falar alguma coisa? Por favor. É que, na verdade, eu gostaria de fazer um registro, né? Não vou nem dar um abraço a todos, uma alegria de encontrar, mesmo que virtual, né? E eu queria fazer, vamos ver se der tempo, qualquer coisa, tu me corta. Para o bem e para o mal, o Rio Grande do Sul foi campo de muitas experiências que mudaram a TV brasileira. Foi daqui que foi feita a primeira transmissão a cores. Mas aqui também, no que se diz respeito a nós, trabalhadores, são tomadas medidas cruéis que diminuem cada vez mais o nosso mercado de trabalho. No caso da parte operacional, técnica, fosse o iluminador, fosse o operador de VT, até o motorista. Restaram o repórter cinematográfico e o repórter, que muitas vezes também tem que fazer imagens, né? E isso quando não recebe a imagem lá do telespectador, né? É duro ver os nossos colegas... e constrangedor, entre uma notícia e outra, ter que fazer propaganda de produtos, às vezes muito duvidosos, né? E também, eu estou só fazendo um registro da vergonha de programas de TV que só prestigiam e valorizam o mundo cão, apologia de matar e parabenizar uma polícia que mata negros e crianças. Então, assim, isso tudo que eu estou falando, não estou dizendo que não tem coisa alguma na TV. Tem, mas isso aí a gente tem na TV. Então, assim, eu sei que vivemos um momento de evolução tecnológica, tudo, mas na realidade a pergunta é assim, como fica a credibilidade? Como fica a nossa credibilidade como jornalistas? Nesse contexto todo. Eu vou te dizer que você provoca um novo encontro. Esse teu tema é para provocar um novo encontro. Eu reforço que eu não vi teu pedido. Desculpa o atropelo, já que não tinha... Não, é que a gente está na rodada final. Então, eu vou propor o seguinte, Ari, Tamara, Cris, presidentes, Mário, vamos fazer outro encontro, porque essa provocação do Milton vale um debate bem amplo. Eu só te peço desculpas para a gente não poder responder agora, porque a gente já está na saideira aqui e eu estou contando os minutos para não cortar, tá, Milton? Mas muito obrigada. Não. Obrigado. Um abraço. Então, brigadíssima a você e está feita a pauta para o próximo. Vera, a gente está na rodada final, está saindo. Microfone, Vera. E aí o Valério desliga. Tá, agora desliga o teu. É dupla, tem dessas coisas, né? Nós estamos aqui que nem a Mari Terezinha Teixeirinha, lembrando do Rio Grande do Sul. Mas vamos lá, importantíssimo, Milton, essa colocação aí nessa questão de... Eu sou da época que a gente tinha o cinegrafista, tinha o operador de VT, que saía com aquela trombolho do lado, o operador de luz, né? O cableman, e o repórter. E ainda o motorista. Hoje, você sai assim, o cinegrafista dirige o carro, e sem falar, uma época eu me rebelei, aqui eu sou muito rebelde, que eu fui contratada para um programa, eu fazia o programa, daí queriam que eu fizesse na internet, que eu fizesse para o jornal, e tudo pelo mesmo salário. Então, assim, a nossa profissão é muito aviltada. E como tem essa questão de mercado, que daqui a pouco eles pegam o guri lá que está saindo da faculdade, que aceita ganhar... Eu vi os anúncios para jornalista aqui em Brasília, R$800, gente, é uma piada. E daí os profissionais que têm mais experiência vão cobrar mais, e daí não fica legal. Então, acho que é uma questão que vale um novo debate, a gente tem que falar, tem que bater,
porque não é só de maravilhas essa nossa profissão. Mas só lembrando, estou muito feliz com esse encontro, e eu acho que a carreira da gente, todos aqui falaram, é feita de pessoas. E como a gente fala um pouco do tempo, eu lembro, e o Milton falou também dos programas de polícia, eu lembro que, junto com o João Batista Marçal, de saudosa memória, vocês todos devem conhecê-lo, a gente fez um trabalho inusitado na RBS TV, que era o Plantão de Polícia, onde ele era o apresentador, eu era a editora, e ele era muito machista, e a gente brigava e a gente se amava. E foi assim uma experiência maravilhosa, porque o Marçal vinha do rádio, eu de TV, e daí que a questão do conteúdo, eu acho que se não tiver conteúdo, nada supera. E eu lembro que naquela época, assim, imagina, era um espacinho do Jornal do Almoço, que era o auge da audiência da STV, e nós começamos com aquele espaço mínimo e foi ganhando espaço com o jornalismo que mostrava a realidade dos presídios gaúchos. A gente começou a fazer matérias de denúncia, o programa bombou, tanto que nos tiraram do ar, né? Porque conforme o tipo de denúncia que entra, a gente também tem esses espaços que vão sendo perdidos porque não atende os interesses dos grandes, dos donos das empresas, enfim, dos anunciantes, né? Temos tudo isso no jornalismo. E só lembrando um episódio que nós vimos recebendo ameaças de bicheiros, que nós estávamos fazendo uma série de denúncias contra o jogo do bicho, nós fomos na delegacia de homicídio, que o nosso parceiro era por delegacia. A princípio parece macabra, mas era assim, muito instigante. E roubamos uma caveira lá, que era levamos como souvenir para o nosso programa. Botamos lá no plantão de polícia do lado, e o João Marçal, com aquele jeito enfático dele, né, encerra o programa dizendo que eu gostaria aqui de deixar uma mensagem para essas ameaças que estamos recebendo, que esta caveira aqui pertenceu ao último bicheiro que ousou ameaçar um repórter, feio de ímpar. Claro que fomos chamar para a sala do diretor-geral da TV, né, da RBS TV, que era o Miranda, querido Miranda, levamos uma mijada homérica, né, eu como responsável, meu Deus, Fedrize, né, que era nosso responsável pelo programa, mas são experiências assim que a gente leva na bagagem, essas pessoas maravilhosas, essas figuras, né, que nos formaram como profissionais, enfim. Esse encontro faz, eu estou falando um pouco demais, mas esse encontro faz a gente lembrar um pouquinho tudo isso. Só encerrando, eu lembro na TVE ainda que eu entrava ao vivo, nós éramos muito precários, né, não tínhamos essa tecnologia toda dos grandes veículos. Querido Rochinha, ele apontava para mim uma lanterna no escuro, a gente fazendo uma cobertura, e dizia 3, 2, 1, vai. Quando ele acendia a lanterna, eu entrava. Era o vai. Então, assim, era o vai. Que legal. Toda a equipe, né, do cinegrafista, é sempre essa equipe montada aí que vira uma família. Então, eu só tenho gratidão, né, por essa profissão que eu abracei, por esses colegas maravilhosos, por esse convite, por estar aqui com vocês. E a gente tem muita gratidão por você ter conseguido estar conosco junto com o Valério. Muito, muito obrigada. Um beijo para Brasília. Nós vamos fechar com o cara que começou. Eu quero só lembrar, gente, não saiam assim que a fala do Kober terminar, porque tem um vídeo muito legal para encerrar a nossa live, porque acho que vocês que estão longe vão se emocionar, então não saiam ainda, tá? Kober, me avisaram aqui que nós temos no máximo 1 minuto e meio, quero saber se temos. Tá. Vai lá, vai lá. Não, então vamos lá. 1 minuto e meio significa o fim. O fim começa no começo, porque o novo é o novo. Tudo de novo. Se assim, o cara bebeu, o cara ficou pirado. Não. Assim, o comunicador é um contador de histórias. Tá? Então, onde tiver uma boa história, lá vai estar o comunicador. O jornalista, o publicitário, o RP, né? E essa new generation que está vindo aí, já chegou, e que está tomando conta de tudo. E eu acho que isso é muito importante. Da idade média à idade mídia é o conteúdo. Eu acho que essa é a palavra de agora, o conteúdo. Fiscalizar o conteúdo, trabalhar incansavelmente pelo conteúdo. E o talento, ele brota, ele vem. Tá? Não mais só na telinha da RBS, da Record, da Band, da New, sei lá, né? da New York One, de Toronto, mas o talento brota
porque ele existe e ele conta histórias diferentes. E eu vou chamar um clássico, como eu tenho 20 segundos, a minha cabeça está batendo, que se chama Bob Dylan. E eu vou fechar essa live com música, como ela começou. Vamos lá. Praticamente um Galdério. Bravo, gente! Kober, bravíssimo! Vocês nos presentearam, assim, que sábado maravilhoso a presença de vocês, Kober, Verinha, Valério, Pachel, Felipe, bom demais! E vai ter mais música ainda, por isso que eu pedi para vocês não saírem ainda, porque nós vamos encerrar homenageando esses desgarrados com música das nossas. É a música do Daniel Castilhos, do Jackson Jacques, gravada especialmente para homenagear vocês, nossos desgarrados. Então, em nome da nossa diretoria da Ari, muito, muito obrigada e desfrutem essa música aqui em homenagem a vocês. Beijo grande, gente! Vamos lá, vamos lá. Cadê a música, gente? Cadê a música? Aí, chegou. E o som? Nós podemos preencher com áudio. Isso. Tem que botar o áudio do computador, gente. Isso. Embaixo ali põe áudio do computador. Shane Finger sabe tudo. Exatamente. O professor ainda sabe alguma coisa, né, amigo? Mestra. A gente trabalha com isso, né? A gente ensina isso. Depois do abraço do pai do Theo, um abraço para o filho do Rock. Beijo, Batista. Os problemas técnicos, gente, fazem parte da nossa vida também, né? Quem faz TV sabe que tem esses desafios, mas a gente não está escutando nada aqui. Cada um tem que ativar, Cris, ou o problema é na... Não, é na reprodução. Quem reproduz, põe ali no áudio, lá em cima, e põe áudio do computador. Aí vai reproduzir o que está passando no chat. Eu preciso ir, gente, desculpa. Beijo, beijo quem precisa ir. Carregados de saudade. Isso, Jurema. Muito bom. Gente, se deu problema técnico que vocês quiserem ensinar... Bota no geral aí e vamos embora. Isso aí. Eu acho que manda o link para a gente depois, para a gente assistir. Exato. Tá? Um beijão grande. Tchau. Beijo. Tchau. O Brito e eu vamos cantar, que vai dar certo. Desculpem o problema técnico aí, gente. Desculpem o Brito e eu sempre deu certo. Olha a trilha do Kober aí, ó, que bacana. Tá maravilhosa. A trilha do Kober tá demais. Kober sempre salva a cena, galera. Genial, Kober. Só uma a gente referência faz ao vivo. Sempre salva. Quem salva sempre é o Kober, meu amigo. Primeira música, Daniela. O homem dos 10 instrumentos. Parabéns, Kober. Só para fazer uma referência ao Kober, ele abriu o programa musical tocando um trechinho de Gauchinha Bem Querer, que, por curiosidade, é feita por um carioca. Foi o Tito Madi quem fez a música. Ele fez a música para uma radioatriz da Rádio Gaúcha, pela qual ele se apaixonou quando andou por aqui. E aí fez essa música. Paixão recíproca. Vamos lá, Kober. O Batista conhece. Cláudio Brito é cultura. Então, deixa eu embora. Que fechamento. O Cláudio é um carnavalesco de marca maior. Vamos embora do dizer para vocês como os cariocas gostam aqui dos gaúchos. Quer ver? O que me deram aqui? Ó, quando agora é bar, agora virou gandaia. Mostra aí, vai saber. Olha o que eu ganhei aqui, Cláudio. Olha só. Olha isso aqui, ó. Tá vendo agora? Isso aqui
Não é carteirinha de carioca. Olha aqui, ó. A Portela Não é carteirinha. Olha aí. Sensacional. Não, aí, agora humilhou, Paixão. Humilhou. Dá licença, tá? Aliás, agora humilhou. Agora humilhou. A todos vocês, isso tudo que tem aqui atrás, ó, é cobertura de carnaval. Não, aqui, ó. Aqui, ó, o Cláudio Brito é o seguinte, cara, ele chega lá, os caras batem cabeça. A velha guarda da Portela, a velha guarda da Mangueira, esse é o cara, meu, eu não tenho nada, não tem nada parecido. Grande Fachel, parabéns, Fachel, parabéns. A Portela tira o chapéu para ti. Aqui, ó. Vou-me embora. Beijos e abraço a todos. Adorei. Um abraço, Felipe. Tenho dito para rodeio, prenda minha, no campo do bem-querer. Noite escura, prenda minha, toda noite me atento. Quando foi de madrugada, prenda minha, foi-se embora e me deixou. Um abraço a todos. Tchau. Beijo, gente. Obrigadíssima. Obrigado, Dani. Obrigado, Felipe, Valério, Comer, a todos. Parabéns pela condução, Daniela. Obrigada, Batista. Eu estava entre as estrelas aqui. Obrigado, Ari. Quem gosta do que faz é que faz bem. Isso é fundamental na escolha do caminho. Grande Batista. Por isso, muito bom pelo reencontro. E repito o que foi dito no começo, que nem sei se foi ouvido, porque tive uma pane intermediária aqui no celular. E o Rio Grande do Sul não levou apenas o carimbo do talento do Rio de Janeiro desde o tempo do rádio, mas levou, sim, a responsabilidade de fazer bem o que gosta de ser feito, sem a intenção do enriquecimento, apenas esse enriquecimento, do bom convívio fraterno, generoso e da responsabilidade que aqueles, mesmo não conhecendo pessoalmente, respeitam os profissionais. O Carlos Kober é um exemplo na produção do saber, porque a melhor definição de arte ainda é poder. E o poder guiando bem com sentido solidário. Meu abraço a todos. Ao Fachel, eu quero repetir o abraço aqui, que do meu filho sente-se irmão dele, e o Roque era um querido irmão nosso. O Felipe Vieira sabe do carinho que nós temos aí por esta criatura da região do carvão. Eu não vou dizer jamais das minas, porque pode ser confundido com outras minas que não as de carvão. Um abraço a todos. E a felicitação a quem produziu e procurou esse encontro, que certamente será o primeiro de muitos, o que não irá invalidar de forma alguma a repetição de participação dos de hoje. Um abraço, Daniela, um abraço, Kober, Felipe, a quem eu não visualizo aqui agora, e continua nesse contato conosco. Beijo, gente. Tchau, querido. Até breve. Encerrou-se.